meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Com bondade e misericórdia, eu sou o pastor Roberto. E hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos nesse dia. Querido, eu tenho uma palavra, uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, para o meu e para o seu elevo espiritual. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Entre nesse canal, compartilhe, deixe um comentário, deixe o seu joinha e se inscreva nesse canal para que o YouTube reconheça e recomende para mais pessoas. Querido, a palavra de Deus, o próprio Jesus falando com os seus discípulos. Jesus disse que o maior inimigo estava dentro da nossa casa. Palavra do próprio Jesus. Querido, quando eu vejo Jesus falar a respeito desta palavra, nós nos transportamos para os dias que estamos vivendo hoje. Porque hoje, no seio da família, as pessoas fazem um velório, fazem um enterro, por preço absurdo, que seja 5, 6, 7, 8 mil reais, para enterrar um ente querido. Mas essas mesmas pessoas não te dão R$1 para você realizar os teus sonhos. Porque, querido, é mais fácil uma pessoa distante, uma pessoa que não te conhece, compartilhar o seu conteúdo, elogiar o teu trabalho, do que aquele que se diz seu amigo, seu irmão, aquele que está do seu lado todos os dias. O curioso é que quanto mais você faz para essas pessoas, menos eles reconhecem o seu valor. Quando eu vejo Jesus dizendo que o nosso inimigo está dentro da nossa própria casa, talvez esteja dentro da sua igreja, talvez esteja dentro da sua empresa, talvez esteja caminhando do seu lado. É improvável que essas pessoas realizem sonhos de outros, entre aspas, que são amigos, mas no fundo são inimigos. Mas não compartilha sequer um pouquinho dos seus sonhos. Não compartilha sequer um ok, um joinha em suas mensagens dadas por Deus para elevo especial de todos que estão assistindo. Quando eu vejo Jesus dizendo que os inimigos estavam dentro da nossa própria casa, porque o próprio Senhor Jesus sentiu na pele o que é ser rejeitado pelos seus amigos. Amigo esse que passaram 3 anos e meio compartilhando do ministério de Jesus. Amigo esse que por 30 moedas de prata o traiu, e nem por isso Jesus deixou de chamar esse homem de amigo. Amigo esse que quando ele ia para a cruz, alguém disse: olha, é tu mesmo que anda com ele, tu veste igual a ele, tu
tu fala igual a ele. E essa mesma pessoa diz, olha, eu não o conheço. Querido, as pessoas abençoam tantas pessoas de países longínquos, de países estrangeiros, mas muitas das vezes aquele que está do teu lado, as pessoas não conseguem estender as mãos. Muitas das vezes aquele que te pede um pedaço de pão está do teu lado, e você contribuindo com rifas, contribuindo com muitas coisas para pessoas nem sequer te dar um bom dia, te dar uma boa noite, uma boa tarde, nem sequer curte nada daquilo que você faz. Porque aqui na terra, querido, olha para cá, porque aqui na terra, eu e você, nós temos prazo de validade. Nós aqui passamos por essa terra escrito validade. Nós temos nosso prazo de validade. Mas enquanto eu e você viver, nós temos que aproveitar os momentos, as oportunidades para ser melhor, para fazer melhor, para viver uma vida intensamente feliz ao lado daquele ou daquela que nos torna felizes. Às vezes as palavras machucam, às vezes as palavras ferem, mas a própria palavra de Deus nos diz que Ele disciplina, que Ele castiga, porque Ele o ama. E esse amor é um amor incondicional, como diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa maneira tal não tem explicação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não tem explicação. Que amor é esse? Esse amor se chama amor ágape, o amor de Deus para com a humanidade. E essa mesma humanidade, dia após dia, tem virado as costas para o autor e consumador da vida. Tem virado as costas para aquele que só fez o bem enquanto esteve com a gente, para aquele que viveu e morreu em uma cruz sem ter pecado. Ah, minha querida e meu querido, a vida é como um sopro. A vida é como um sopro. De um momento para o outro, a gente vai embora. E tudo que fazemos, alguns vão lembrar alguns dias, alguns meses ou até alguns anos. Mas depois será esquecido tudo aquilo que você fez. Aí não adianta colocar nome nas praças, nas escolas, nas avenidas. Não adianta ir no túmulo chorar, levar arranjo de flores e falar que, olha, você foi muito importante, eu amei você de uma maneira intensa, só que nunca confessou com os lábios esse amor para com essa pessoa. Porque vivemos na terra com esse prazo de validade. O pregador disse que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de cantar, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de plantear, tempo de arrancar o que foi plantado. E qual o tempo que você está vivendo hoje? Qual o momento, qual a situação, qual o tempo que você está vivendo da sua vida hoje? Sabe por quê, querido? Um dia a gente vai embora. O carro, a casa, a família, os bens, o dinheiro, a riqueza, tudo vai ficar. Nunca vi
vi alguém morrer, levar 2 caixões com seus pertences. Mas infelizmente, querido, muitos vivem como se nunca fosse morrer. Muitos vivem como se não existisse um Deus que tudo vê. Quando eu falo essas palavras, o Espírito Santo me direciona em Lucas 12:19, no qual um homem tinha muitos bens e começou a quebrar aquele celeiro para fazer um maior. E fazendo um celeiro bem maior do que ele tinha, ele disse para ele mesmo: alma, come, bebe, regala-te, viva do melhor. Mas a palavra de Deus nos diz que naquela mesma noite Deus apareceu para ele e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Para quem está reservado ou para quem está preparado? Querido, nunca junte tesouro nesse mundo, nesta terra podre. Não ajunte tesouro onde a traça corrói, onde a traça come, onde o ferrugem corrói. Mas ajuntai tesouro no reino do céu, onde a traça nem o ferrugem não vai acontecer nada. Sabe por quê? Porque está num lugar guardado, está num lugar seguro, está num lugar onde os olhos não viram, onde os ouvidos não ouviram e nem penetrou no coração. É que está guardado para aqueles que guardam a sua lei, que guarda a tua palavra. Porque enquanto vivemos aqui na terra, é como se fosse uma bula de remédio, prazo de validade. Talvez vivamos 50, 60, 70, 80, mas se passar disso, a Bíblia diz que é cansaço e fadiga. Então vamos viver o agora, vamos viver o hoje, vamos viver em buscar ao Senhor enquanto se pode achar, vamos viver uma vida reta diante de Deus, porque todos nós um dia vamos dar conta de tudo que fazemos aqui na terra. Porque a própria palavra nos diz que os olhos dele passam na terra como chama de fogo, contemplando os bons e os maus. Talvez eu esteja falando com pessoas que dizem: ah, mas eu sou muito jovem para morrer, eu tenho uma vida inteira pela frente. Não existe vida sem Jesus. Não existe vida com aquele que tem a própria vida, que é Jesus Cristo. Ele que deu a vida para mim e para você. E Ele deu somente uma vida para que vivamos, para que aprendemos que sem Jesus não dá. Talvez eu esteja falando com pessoas que já viveu intensamente tudo que tinha de viver. E diz: olha, talvez quando eu esteja mais velho, eu vou buscar a Deus. Mas no livro do pregador Eclesiastes, no capítulo 12, jovem, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os dias maus e nele você não ache prazer. O meu prazer é estar na casa do Senhor, porque o salmista diz que vale mais um dia no átrio do que 1000 aí fora. E ele ainda disse: alegrei quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Amigos e inimigos, no decorrer da vida nós vamos
enumerando, mas ficar do teu lado, somente Ele. Mas está juntinho de você, contemplando as suas agruras, as suas aflições, somente Deus. Somente Ele salva, somente Ele cura, somente Ele te dá aquilo que o ser humano nunca te deu. Somente Ele vai te dar aquilo que a terra nunca poderá te dar, que é a tua salvação. Quando Jesus disse em suas palavras junto aos discípulos que o meu inimigo estava dentro da minha casa, porque a gente vê pessoas que poderiam nos ajudar, pessoas que poderiam compartilhar, pessoas que poderiam completar meu ciclo de vida aqui na terra, me ajudando, me abençoando. É justamente essas pessoas que quando mais precisamos, vira as costas. Talvez vira as costas não é porque não gosta de você. Talvez vira as costas não é porque quer ver você abençoado. Muitas vezes vira as costas porque não suporta o que tem dentro de você. Muitas vezes vira as costas para você porque não sabe uma vida ímpar que você tem com Deus. Muitos viram as costas para você, não é porque você é feio, bonito, magro, gordo, não. Muitos viram as costas para você porque sabe que você não tem o que eles têm, que é o chamado Espírito Santo de Deus. Quando Jesus disse que o nosso inimigo estava dentro de casa, e a gente entra para dentro da igreja, a gente vê que é uma competição, a gente vê que é uma corrida desenfreada, um querendo ser melhor do que o outro. Porque eu canto bem, porque eu toco bem, porque eu prego bem, porque eu sei orar. Quando Jesus disse que os inimigos estavam dentro da nossa casa, a gente vê pessoas que poderiam estender as mãos, compartilhando sonhos dos outros, mas não compartilham os seus. Compra presente caríssimo, mas na hora de te presentear, muitas das vezes vê um presente insignificante para aquilo que você é para essa pessoa. Mas vai chegar um dia, querido, onde todos nós vamos comparecer diante de um tribunal de Cristo, diante de um trono branco, e os que está sentado irá julgar cada um segundo as suas obras, aquilo que fez e aquilo que não fez. Aquilo que fez está escrito, e aquilo que não fez também está escrito, porque a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer e não faz, este comete pecado. E eu não quero ser omisso, e eu não quero cometer esse pecado, nem comigo, nem com ninguém, porque a gente ama tantas coisas distantes, mas não abraça quem está do nosso lado. A gente diz que gosta de tantas pessoas, estamos juntos, é meu amigo, olha, pode contar comigo. Mas no momento que você, no momento que eu mais preciso ou precisamos dessas mesmas pessoas que dizem que estamos juntos, elas são as primeiras a falar: olha, se vira, você não é crente. Lembra de Jó? Jó passou agruras. Deus permitiu que Satanás provasse Jó, que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Deus permitiu tudo isso, mas com uma condição: toca nos bens, toca na casa, toca na família, toca na saúde, mas não toca na alma dele. Satanás, que vive ao nosso derredor, pode tocar em tudo que é meu, mas só não pode me tocar na minha alma.
E a Bíblia diz que diante daquela situação crítica, onde ele precisava apenas de um apoio de uma mulher que viu o seu sofrimento, uma mulher que viveu com ele muitos anos e foi vendo o sofrimento, ele desafiando a própria natureza divina, e ele foi morrendo aos poucos, a ponto daquela mulher olhar para ele e dizer: olha, como pode você manter a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó, olhando para sua esposa, sua mulher, ele diz assim para ela: olha, assim como fala uma louca, assim fala tu. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para dar. O Senhor me deu, o Senhor tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Quando ele pensava em achar apoio na esposa, que era da casa, mandou amaldiçoar o Deus dele morrer. Quando ele pensou em achar apoio nos amigos, os amigos de Jó: confessa o teu pecado, talvez Deus tenha misericórdia de ti, Jó, confessa o teu pecado. Quando eu lembro que Jesus disse que os nossos inimigos estavam dentro de casa, a gente vê texto desta mesma forma. Pessoas que podiam ajudar, não ajudaram. Pessoas que tinham para contribuir, não contribuíram. Pagam milhões e milhões em carros importados, mas não pagam R$1 para realizar o teu sonho. Gasta milhões e milhões, mas não tem coragem desses mesmos milhões que gastou de dar R$1 para que você realize os teus sonhos em vida. O mundo é do mais forte. Só é forte aquele que está do lado de Cristo, que vai suportar essas aflições. Porque o Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor disse para Josué: ei Josué, ser forte e corajoso. Não vamos parar agora, não vamos esmorecer, não vamos entregar os nossos pontos, vamos lutar até o final. Falta pouco tempo, falta só mais um pouquinho de tempo, porque o que há de ser será, o que há de vir virá, e não tardará, e já está a porta batendo. Ninguém bate porta por lá de fora, bate por lá de dentro, ou seja, abre esse coração para que ele entre em vossa morada. Enquanto estivermos aqui, enquanto não fecharmos os olhos para este mundo, ainda tem esperança da salvação. Porque o Senhor Jesus disse que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aleluia! Louvado seja o Eterno da nossa alma. Glória te damos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei se você está entendendo essa mensagem. Prazo de validade. O homem com prazo de validade. Eu tenho o meu prazo de validade aqui na terra. Você tem o teu prazo de validade. Mas enquanto não vencer esse prazo de validade, vamos ser melhor. Vamos fazer melhor. Vamos entregar a nossa vida, o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele vai fazer.
vida é como um vapor. A vida é como um vapor. No mesmo instante que aparece, desaparece. Antes que eu e você seja lembrança, vamos ser lembrados hoje. Porque um dia, se for lembrança, você não vai ser lembrado. Então vamos ser lembrados. Vamos ser lembrados como um bom homem, como um bom filho, aleluia, como uma boa esposa, como um bom marido, como um bom avô, como uma boa avó. Vamos ser lembrados como uma boa mãe que deu educação aos filhos, ensinando o caminho que deve andar, para quando ele crescer não se desviar dele. Vamos fazer da nossa vida, meu irmão e minha irmã, uma vida de oportunidades, uma vida regada com flores pelo caminho. Vamos fazer da nossa vida uma vida que levamos as pessoas para esse mesmo caminho, porque o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não adianta tentar lutar de um lado ou do outro, em busca de deuses que tem boca, mas não fala, que não é o caminho. Porque caminho só existe um, que é o caminho verdadeiro de Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o caminho, porque não existe o atalho. Ele diz que é o caminho, porque não tem atalho com Jesus. Ele diz que é a vida, porque sem Jesus é morte. Ele diz que é na verdade, porque muitos vivem num mundo de mentira. Talvez essa mensagem te pegou de surpresa. Talvez essa mensagem te pegou assim, você meio parado no tempo, mas foi para impactar a tua vida hoje, agora, nesse momento. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo que o tempo que vivemos agora é o tempo de oportunidades. Existem oportunidades e escolhas. Oportunidade e escolha. A sua oportunidade talvez nunca mais ela vai aparecer na sua vida. As suas escolhas é aquilo que você vai viver o resto da sua vida. Então escolha a viver do lado daquele que morreu na cruz para te salvar. Então escolha viver do lado daquele que disse: vinde bendito do meu Pai para o gozo eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Você está entendendo, querido, qual é a mensagem que o pregador está trazendo para você no dia de hoje? A vida é feita de escolha e oportunidade, mas no meio dessa escolha e dessa oportunidade existe um Deus no meio, que diz que aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. Quantos te lançaram fora? No meio da família, no meio do convívio, no meio dos amigos, na empresa, te deixa sempre de lado. Mas o Senhor Jesus diz que aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lanço fora. E eu encerro na minha fala desse jeito, que os piores amigos, que os inimigos, ou melhor, que os amigos são contados a dedo. Os inimigos são tantos, que quem está do teu lado não é teu amigo, não é teu irmão, não é sua família. O que está do seu lado, se não for para te ajudar, com certeza será seu inimigo. Querido, eu quero orar por você agora. Eu quero
falar com Deus ao teu respeito. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Entre nesse canal, compartilhe, deixe seu like, deixe seu joinha. Compartilhe para o mais número de pessoas, para a gente alcançar e romper o algoritmo do YouTube, do Facebook, para que essa mensagem chegue a muitas vidas. Amém? Compartilhe aí, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e nosso eterno e querido Pai, meu Deus, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença em oração. Meu Deus, te pedindo perdão pelos meus pecados, meus erros, meus gestos. Meu Deus, de tudo aquilo que eu cometo diante dos Teus olhos. Pai, muito obrigado por essa mensagem. Eu sei que essa mensagem vai alcançar muitas vidas. Porque tem pessoas gastando mundos, gastando rios de dinheiro, mas não gastam R$1, Senhor, para realizar muitas das vezes os nossos sonhos. Senhor, mas Tu és um Deus que pega pela nossa mão. Tu és um Deus que nos entra com provisão na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha esposa, Adriana, meus filhos, Maxwell, Leandro, Jéssica, Robertinho, meus netos, Pai, vai abençoando, Senhor, vai abençoando a Antonella, a Hillary, o Bruninho, esse que está para vir agora, meu Pai, abençoa meus netos, Senhor. Toma minha vida nas Tuas mãos, minha esposa mais uma vez, meus parentes de perto e de longe, Senhor. E nos dá vitória nesse dia chamado hoje. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém, querido? O canal está passando aí. Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome